Nossa, não é para sincronizar tudo. Simpático. Betsade, que bom estar aqui. Nada mais simbólico do que ter uma lousa atrás, né, cara? Que legal voltar aqui, tá tudo gravando, tá todo mundo, deixa eu ver tudo certinho. Gravando? Aqui. Acho que tá tudo bonitinho. Bora lá. Estamos aqui, deixa eu ver esse cara aqui. Ainda não. Então eu vou repetir essa entrada triunfal aqui porque esse pentelho não estava gravando. Bora. Vai, Betsade, é bom estar aqui. Começando de novo com o microfone. Hello. O microfone Vamos lá. ligado. Sabe que quando eu fui conversar com o Pino Marcondes, acho que eu estava meio tenso, porque era o Pino Marcondes, né, um cara super importante e tal, eu não liguei o microfone. E aí? Direito. Aí fiquei horas usando aqueles áudios, quase fiquei maluco. Que triste! Não, até que bom, eu fiz rádio e TV, então é divertido, bom. né? É. Bom estar aqui na ECA, bom Foi estar falando ótimo. com você. Muito bom bom mesmo. Que coisa, eu não podia fechar esse ciclo sem falar com você. Faltava a minha conexão Jurássica, Jurássica da academia. Não, mas sabe que essa história de cada um que eu falo, a barra vai voltando mais para trás, né? É. Quando eu falei com o Ari Meneghini, Sim. ele começou lá nos primórdios, falei, nossa, Ari, você e tal. Aí eu falei ontem com o Pedro Dória. O Pedro Dória, sim. começou antes. Eu falei, mas você dorme no formal? Porque com aquela cara de menino, né? Eu falei, cara, não é possível. Ele começou antes de todo mundo. Olha que eu acho que eu comecei Não antes, brinca. hein? O que você fez? Olha lá. Você namorou olha com o que Windsurf? Não. eu sou da BitNet. Nossa. Aqui da USP. Sério? Conta essa história. BitNet, assim, Como a começou essa primeira vez que eu tive contato com a rede, eu estava, ainda na época eu não era full time aqui na USP, eu era um pé no mercado e um pé aqui na USP. Uma característica que até hoje, que até hoje eu mantenho. Que é super legal, que eu adoro. E na época eu estava no Grupo Itaú. Não sabia. Eu trabalhava na área de tecnologia da Itaúcom, Itautec. Nossa, Beth, olha isso. Trabalhava com planejamento estratégico. Fala sério. Que história, olha história maluca. E o diretor lá falou para eu vir aqui na USP, ver o que estava acontecendo com essa história de BitNet, o que era isso, já que eu era da USP, então vamos ver, vai lá, especula e tal. E aí, assim, primeiro contato eu vim aqui na matemática. No IME? No IME. Claro. E entender o que era, não sei o que. Aí que era isso, Beth? Era 1900 Peraí, eu tô falando Itaú. Deve ter sido 1989. Nossa, olha só. Por aí. Foi a época que eu entrei na ECA aqui. Por aí. Eu entrei na ECA, acho que 89, isso, porque eu entrei na ECA em 87. Olha só. E eu já estava no Itaú nessa época. Qual que é a tua formação, Beth? Desculpa. Minha formação é maluca. Eu sou administradora. Você fez administração? Eu fiz administração aqui na FEA. Você fez FEA? Fiz FEA. Olha, que loucura. Quem diria? Quem diria, né? Nossa, o mais bizarro de todos que eu saibo até hoje é a Rosana Herman, que é física nuclear. A Rosana bate recorde, né? A Rosana. Que legal. Mas eu fiz administração na FEA, aí eu fiz mestrado na FEA. Numa área nova da FEA naquela época, que era gestão tecnológica. Que interessante, Beth. Era um grupo novo que estava se criando lá naquele momento, tal, de gestão tecnológica. Então eu fiz, e na época eu trabalhava no IPT. Nossa, peraí. Teu dia tinha quantas horas? Bem, pra saber, tá? Pô, não é possível. Eu trabalhava no IPT, fazia mestrado, e aí eu fiz um mestrado em gestão tecnológica usando o caso do IPT. Que interessante. O IPT, nossa, eu lembro, o IPT era uma referência. Na época era uma super referência. Nem sei como é que tá hoje, mas hoje mudou muito, mudou muito. O IPT era. E aí, depois de lá, o que aconteceu? Fui pro Grupo Itaú. Trabalhando com isso. Que interessante. E fui fazer depois em seguida o doutorado, enquanto eu estava no Itaú. E foi nessa época então que eu vim pra cá. Vim fazer o doutorado aqui na ECA. Em que área você veio fazer? Então, pois aí foi quando eu estava no Itaú, as coisas começaram a mudar. Veio a questão
da lei da informática. Okay. Então começou a ter toda uma política interna de você desenvolver tecnologia internamente, tecnologia da informação. Interessante. E naquele momento eu comecei a me interessar por essa relação informação e tecnologia. Eu já tinha terminado o mestrado, tinha vários contatos ainda na própria FEA, mas a FEA me indicou para vir ministrar uma disciplina aqui na ECA, que coisa interessante, que era gestão de empresas jornalísticas, porque eles queriam alguém da área de gestão. Olha que interessante. E aí eles me indicaram. Porque eu tava mexendo com esse negócio de tecnologia da informação. Mesmo, né? Isso, era meio isso. Sabe quando não tinha nenhum maluco, não tem ninguém. Olha, eu tava com aquela coisa do Itaú, que tava interessado também, não sei o que, eles me indicaram. E aí eu vim dar aula aqui, foi quando eu percebi que eu podia fazer um doutorado nessa área. Que interessante. E aí comecei, me candidatei ao doutorado, entrei aqui em jornalismo, aqui no jornalismo. Para quem não percebeu, quem não sabe, nós estamos aqui no jornalismo. Isso, estamos no departamento de jornalismo. No departamento da ECA. Aliás, é muito engraçado porque a hora que eu parei o carro, né, como eu devo ter parado milhares de vezes, aí a hora que eu saio do carro, eu olho assim, eu falo, eu nunca fui tão novo. Não é possível. Eu olhava a moçada assim, falei, não, eu nunca tive essa idade. Eu acho que eu nunca tive essa idade. Né? Eu usava essas roupas, mas cara, eu não era assim tão novo. Não pode coisa, ser. né? Tudo bem. Whatever. Enfim. Terapia depois. E aí eu fui juntando as coisas. Foi aí que juntou o doutorado, as aulas, o Itaú cobrando a Bitnet. Meu Deus do céu, que história maluca. E aí foi acontecendo. O resto da história. O resto da história. Caramba. Mas olha, a gente passou, acho que ter mais contato. Acho que eu lembro a primeira vez que a gente foi almoçar uma vez. Almoçar no Shopping Guatemi. Nossa, faz muito no Radinho de Pilha. Eu queria conhecer o Radinho de Pilha. Olha, sério, eu era assunto então? Esse era assunto. A ideia era conhecer o Radinho de Pilha. Interessante. Na época ele era inovador pra caramba, né? Terminou numa bola de fogo aproximadamente. Não, porque é engraçado, porque vou fazer uma digressão aqui. Mas quando eu comecei essa história, eu acho que era o próprio, como é que chama? O Juliano Spaia. O Juliano Spaia. Ele falou, não, porque tem a lei de Dunlop, você não vai passar de 150 pessoas. Eu falei, caguei. Eu falei, vamos ver se existe essa lei. Sim, Aí eu deixei crescer, e para ver, para testar até um dia, né? Várias coisas, tanto a lei de Dunlop quanto a minha paciência, minha saúde e tal. Mas acho que tem dois fatores. Primeiro, realmente cresceu demais. Né? Chegou a ter 1.500 pessoas, tá lá, e fica realmente ingerenciável. Segundo, acho que na época teve uma mudança curiosa, porque até então a comunidade era isso, lista de discussão, né? Aquela coisa mais old school, né? Aí foi a época do Orkut. Nessa época do Orkut, essa história de comunidade virou tipo esporte. O cara entrava e saía, entrava com o pé no peito. Sem uma lógica e tal. Não tinha protocolo, né? Não tinha protocolo, então, exatamente. ficou muito mais difícil. E o cara também podia criar a própria comunidade em qualquer lugar. Então, alguém, lógico, vai chamar você de nazista, que é aquela outra lei das comunidades e tal. Então, o final foi muito desgastante. Mas foram 7 anos, mais ou menos. E foi muito legal. Foi. Era uma experiência na época inédita. Eu fiz várias, na verdade, várias coisas que eu acabo fazendo tem um certo manifesto por trás. Mesmo essa coisa meio aqui agora que eu estou fazendo, esse modus operandi também tem uma certa lógica. Mas no Radinho também tinha uma certa lógica. Eu falei, olha, eu não quero fazer uma panela, eu não quero fazer isso. Era essa ideia. E aí eu queria te conhecer, porque era um dos assuntos que eu estava mapeando para ver as coisas aqui, de pesquisa e tal. Tinha ficado estragado. Não, porque quando essas coisas... Aliás, o registro rápido, o que é engraçado dessas coisas é que depois que elas capotam, isso faz um estrago danado, você nunca mais passa a ter a mesma ingenuidade. Não, porque você toma uns trancos, né? Aí você fala, eu acho que eu não vou brincar de novo disso não. Por aí. Aliás, enfim, eu já venho desde aquela época do Bitnet, aí eu fui no grupo Itaú mesmo, eles eram muito descrentes de todo esse processo. Olha que interessante.
Pô, então era um banco de engenheiros, muita gente da Poli, né? Totalmente Poli. Totalmente Poli. Eu era um ser estranho. Era bem estranho no ninho. Nosso destino, mas era interessante. Aí eu fui fazer contato com o Demi Gettico na FAPESP, que era o cara que comandava o BitNet naquele momento. Conta mais do BitNet, que acho que muita gente não tem ideia do que é BitNet. Vai achar que é verdade, Bitcoin. Não, era a pré-internet aqui no Brasil. Antes de ter a instalação do hub na FAPESP e tal, existia uma rede vinculada à universidade que se chamava BitNet. 1600 kbps. Isso, a telinha preta, comandos Unix. A USP nos fornecia um manual terrível, cheio de comandos, que você tinha que digitar o comando, assim, ler o manual e ir digitando o comando. Você botava 0 em vez de O, uma confusão. E aí o que você acessava naquela BitNet? As bibliotecas, olha só, aqui, e alguns bancos de dados vinculados ao IME e ao Instituto de Física. Olha, física. E aí, imagine eu, da área de humanas, eu olhava para aquilo e falava assim, mas isso aqui não está me servindo para nada, essa BitNet aqui, né? Horror. Aí eu olhava o manual de novo e falava assim, mas eu quero acessar o estrangeiro, eu não quero ir nas bibliotecas da USP, assim mesmo. E aí eu não conseguia. Aí eu voltei lá pro Itaú e eu falava assim, isso aqui não vai servir para nada. Olha que máximo, né? Parece aquele cara do Biro de Patentes, né? Isso. Vou pedir demissão porque não tem mais invenção. E também, assim, o Demi, na época, era tão louco. Tão louco quanto é hoje, né? E ele me passou uma impressão enlouquecida lá na FAPESP, porque eu cheguei lá, eu não me apresentei como USP, eu me apresentei como Grupo Itaú, e ele estava atrás de uma pilha enorme de papéis. E eu falei, olha, eu sou aqui da área de planejamento estratégico e tecnologia do Grupo Itaú. E vim aqui, nós queremos ver o que podemos contribuir para a BitNet. E ele quase me botou para fora. Tocou uma Olha que engraçado. Foi muito interessante, né? Que figura dele. Então aí a coisa fui acompanhando na paralela e tal. E só voltamos a pensar no assunto. Eu já não estava mais na internet, no Grupo Itaú. Quando eu fui para o Grupo Estado, aí como consultora, aí sim, trabalhando com a implantação do serviço. O Pedro Dória estava justamente contando umas histórias dessas também no Grupo Estado. Aí sim, era uma outra conversa. Mas aí eu já estava na USP como docente, já doutora, eu fiz o estudo de caso do Grupo Estado. Olha que interessante. E aí eu era consultora deles para toda essa parte de implantação, eu não sabia, de estratégia, de tecnologia, tudo mais. Uau, que responsa, hein? Pois é. É engraçado porque eu tenho amigos mais novos, que tem que de repente também estão nesses grandes veículos. Olha, esses caras nunca deram bola pro digital agora. Eu falei, você não sabe que era. Tinha muita gente boa lá atrás. Tinha muita gente boa e eles tinham um plano muito bom. Uma pena que a estrutura muda, questões outras. As famosas questões outras. A internet não é a prova de questões outras. Exatamente. Né? Mas eles poderiam ter sido muito pioneiros. Olha que interessante. Quando a gente resgata essas histórias, que são sempre off the record, porque ninguém, isso nunca vai ser documentado. Mas desses grandes grupos, aí tem sempre umas histórias surreais, né? Nossa! Desde familiares até isso, manobras. tem toda a história. Enfim, tanto que eu publiquei o meu livro Estratégia de Meios Digitais, tem o caso do Grupo Estado até onde era publicável. Imagino, provavelmente. Como outros casos de empresas brasileiras até onde era publicável. Naquele momento, até o ano 2004, 2005. Mas a gente poderia ter sido muito bom nesta área. Que época que foi isso? 90 e... o doutorado eu defendi em 95. Nossa, lá atrás já. Lá atrás ele já tinha uma tremenda estratégia. Sabe que o mais perto que eu cheguei disso já era bem tardio.
Foi em 2000 quando a Clique o Abel me chamou. Quando deu todo. E era aquele boom, Clique né? RBS, Clique RBS. Todo o dinheiro infinito do mundo. Que aparecia grana da bolha, exatamente. Nossa, que delírio. Exato, foi um delírio. Mas essa altura eu já estava. Eu ainda fui consultora na Agência Estado até 2004. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Você a bolha ali? Sim. Sim. A e gente aí não terminou. Desiste, né, basicamente? Não, a gente cabeção. Não, a gente vai levando. Keep calm and carry on. A gente vai levando. Porque sabe que uma das coisas que esse projeto nasceu, porque eu fui lá tricotar com o Michel, eu falei que eu estava conversando com os amigos, ele falou, por que você não registra o resto da história? Mas aí tem dois eixos aqui, né? O primeiro dar crédito para quem estava lá atrás, contar as próprias histórias dos primórdios, porque são 20 anos de web no Brasil. Ninguém está comemorando esse negócio, a gente mas está fazendo são 20, né? A gente está fazendo um troço grassroots aqui, né? True. Mas a outra história também, que aí já é uma coisa mais pessoal minha, que eu sei que a minha visão dessa história toda foi mudando ao longo do tempo, aos trancos e barrancos. Né? Se eu olhar para mim naquele começo, eu vou ter o mesmo choque de ver a garotada aí, né, de cabelo comprido. Eu tentei deixar o cabelo comprido, foi um desastre, não quero nem saber. Por sorte não tinha câmera digital na época, não tinha Facebook, ninguém gravou. Mas quando eu olho para mim e lembro, sei lá, aquela coisa do bazar da catedral, sim, né, aquele entusiasmo. Era todo um. Agora você olha que você Isso acontece com você também? Acontece. Talvez de uma outra visão, porque lá atrás eu sofri muito preconceito porque eu era da academia. Ah, que interessante, olha só. Pelos dois lados, isso. E especialmente na época da bolha, onde a turma aí das grandes empresas e do oba-oba, né, os carinhas. Então, assim, eu era olhada como um bicho mau. Né? Eu várias vezes em vários eventos. Não, você é acadêmica. Olha, é uma peixa mesmo. Isto. Então, lá atrás, o meu olhar era um olhar mais bravo com relação a tudo isso, né? Do tipo, vocês não sabem o que estão fazendo. Perdoai o Senhor. Perdoai o Senhor. Vocês vão ver, tal. Hoje não, hoje eu tenho uma visão muito mais pacificada, talvez. Olha que bom. E de uma maneira mais tranquila. Ah, que bom. Eu olho para isso e consigo entender o jogo inteiro. Demora, mas a gente a gente toma tranco e tal, mas você consegue entender o jogo inteiro e também você percebe que o próprio mercado mudou. Como é que você vê isso? No sentido de que a arrogância baixou. Você tocou numa palavra tão importante, que ótimo, estou vendo anjos, só essa câmera sendo 20 em 20 minutos, você tem que tocar aí nela, né? Sabe que você tocou num ponto o telefone está tocando, quer parar a gravação? Não, para, deixa só olhar o que é, só, vai lá. Não vou atender, só vou ver. Tá bom. Fazer ele parar. Opa, esqueci disso. Tá ótimo, Diana Ross, tá ótimo. To keep me waiting for you. Oi. Eu tô aqui numa entrevista, depois eu te ligo, pode? Tá, tchau. Zero problema, porque depois eu sincronizo de novo, não tem problema. Na verdade, eu não costumo cortar nada, nunca corto nada, mas uma interrupção a gente só faz um. Não tem problema nenhum, mas aqui agora total. Mas sabe, você tocou num ponto que para mim que sempre foi muito incômodo, continua sendo, que é essa questão da arrogância que marcou o mercado. Nossa, né? Era algo assim. Ele é insuportável. Insuportável. Por que o salto alto? Porque eu acho que as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro. É verdade, todo mundo ficou sexy de uma hora para outra. Isso, uau, né?
Só que ninguém prestou atenção que estavam fazendo tudo errado. Desculpem, mas... Eu sempre tive a consciência, com essa coisa de dinheiro eu sou meio esquisito, mas eu sempre tive a consciência, eu não valho tudo isso, né? Eu não trago tanto retorno, não tem por que eu custar tão caro. Exato. Então tinha coisa, uma coisa... Você vai ser o CEO da não sei o que lá, aqueles nomes complicadíssimos. Isso, e que aquilo foi ruindo, né? Porque não tinha sentido toda aquela manutenção de pretensão. Escritórios fabulosos. Até hoje é assim, né? Ainda como ainda você tem várias entidades aí do setor, que eu não vou nominar, que ainda tem esta arrogância, né? Ousado, que legal que você falou isso. Mas muita gente já se enquadrou ou percebeu que não dá para trabalhar com com o tom fake que o mercado propôs para o mundo digital. Muito bem, é isso aí. E é um tom fake que não funciona. Ele rui, cai na primeira curva. Ou na segunda, curva, talvez, mas cai, né? Ou seja, essa coisa de você falar pro cliente que não, tá tudo certo, você tem 1000 seguidores, não sei o que, isso é fake. Ou você dá consistência pro processo, e essa consistência, meu querido, me desculpe, ela vem de quem tem conhecimento de substância. É isso aí. Mas sabe que tem uma coisa que você tem razão. Mas sabe, às vezes é difícil saber, porque assim, tem um cara que vende vapor. Só que a turma vende vapor. Tem um cara que compra o vapor. O Negrinho tem uma expressão para isso que é meio chula demais, mas deixa o Negrinho lá. Mas tem um mercado infinito para comprar vapor. Tem. Me engana que eu gosto. Me engano que eu gosto, mas é porque o mercado tem uma ignorância geral a respeito da área. E quem deveria contar a verdade não conta, porque está ganhando dinheiro pelo vapor. Então... Ou faz que nem eu falo as coisas e obviamente eu caio no ostracismo absoluto. Também, né? Ou senão tem os acadêmicos. Isso. E os acadêmicos não são bem vistos porque falam as coisas como devem ser. Né? Só que assim, hoje em dia você tem uma razoável aceitação, melhorzinha do que a gente tinha lá atrás. Lá atrás, por exemplo, eu ia num evento e eu era massacrada. Olha, Beth, não tinha ideia. Eu era maltratada, sim, maltratada. Gente aí conhecida no mercado batia. Que isso? Batia. E hoje já trata um pouco mais decentemente. Ainda mais porque provavelmente o cara já não tá mais com aquele empregão. Isso, o dinheiro sumiu, não tá atrás de cliente. Ninguém quer mais dar a mesma piada 2 vezes. É por aí. Então, eu diria que houve uma mudança geral no ambiente, né? Sim. A arrogância caiu um tanto quanto, mas tem mais uma coisa que aconteceu com a evolução. Opa! E que eu acho que não é boa. Opa, vamos lá. Eu acho que na medida em que a arrogância cai, aumenta a burrice. Nossa, eu tô ouvindo alegria. Vamos lá. Porque que acontece? O mercado precisa continuar vendendo. Isso. Não tem grana para pagar boas cabeças. Isso, bom ponto. Então você emprega... Até para dar um suporte anedotal aqui, eu fiz um freela recentemente, ano passado, e fiz um tour por várias agências, para tentar, vamos fazer coisas legais e tal. Esquece, assim, não existe coisa legal, existe o papai com a mamãe, existe o arroz com feijão, não traga nada diferente, porque dá dor de cabeça, dá trabalho, o cliente não paga, então não faz marola. Então aí de repente a barra baixou mesmo. A barra baixou e o nível de empregabilidade ali e de quem está empregado é do mais nanico possível. É verdade. Eu lembro que uma vez também tive uma cena, que era uma amiga minha veterana de mercado, mulherão, maravilhoso, linda, super competente e tal, ela tendo que pagar almoço para, sei lá, para as meninas de mídia, que era eu olhei, era um descompasso. Isso, é um descompasso, é assim mesmo. É um descompasso. E aí você vai e fala, não, o que você faz no mercado? Não, eu sou analista de mídias sociais. Ai, meu Deus do céu. Isso. É maldoso, mas tudo bem.
Mas é complicado, é verdade, né? É que engraçado. Então, para quem está no mercado há tanto tempo assim, como eu, a turma do Jurássico, você vê umas oscilações muito complicadas. Às vezes, o que eu tenho sentido, assim, minha percepção, eu ainda tenho uma certa, não sei se é uma certa paranoia, mas eu ainda acho que assim, as plataformas elas também deram uma sacudida, né? Um pouco, aí o Facebook foi porrada. Aí o que acontece? Desestabilizou tanto que as agências realmente perdem o papel. Se perderam. Mas aí o que eu percebo, pelo menos em termos de interlocução, dentro das empresas mais lúcidas, você tem gente muito bem formada. Ah, sim. Isso. Das poucas empresas mais lúcidas. Aí elas têm gente boa lá dentro. Estão fazendo coisa boa. Isso, mas se o cara for olhar para o mercado no geral, pelo amor de Deus. Então agora você tem um outro panorama aí que precisa entender o que está acontecendo. Eu não tenho a menor ideia, não. Eu estou completamente perplexo. É perplexo, por isso estamos perplexos, porque eu vejo, por exemplo, quem vem fazer o meu curso de especialização, quem vem fazer o Digicorp agora. Isso. Eu fico perplexa. Aliás, conta um pouco mais do Digicorp. Eu fico perplexa. Porque eu vou te contar que assim, eu nunca fui muito próximo da academia. Aí, por outras razões eu me aproximei menos ainda, mas aí quando você abriu a porta do Digicorp, eu falei, putz, legal, né? Tanto que várias vezes eu vim aqui conversar com vocês, tá? Foi bacana, e tinha uma moçada de mercado boa, vi um monte de gente, Renato Citelli, velhos amigos, né? Mas aí faz tempo que eu não vejo, eu não sei como é que tá, eu não tenho nenhuma ideia. Conta um pouco da sua Digicorp, porque eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Então, é uma iniciativa assim que ela é muito difícil de ser mantida aqui na universidade. Não duvido. Porque ela é fora da casinha, dentro da lógica tradicional do ensino de comunicação, né? Então ela dá uma visão outra do que é comunicação, essa coisa mais integrada, essa coisa de um profissional que vai para além do emissor receptor mensagem, né? Então é muito complicado de manter o curso aqui na escola. Olha, que curioso. Na escola e na universidade. Que você enfrentando algum tipo de... É bem complexo, bem complexo. Até para contar uma outra anedota pessoal, eu lembro quando eu fazia rádio e TV aqui, a gente começou a batalhar por fazer estágio, porque imagina, televisão você quer trabalhar e tal. Aí teve lá os professores e falaram, não, nós não formamos profissionais, nós somos intelectuais de TV. Pois é, fica um pouco difícil, né? Intelectual de TV é uma contradição em termos, né? Eu fui trabalhando aqui agora, como assim intelectual de TV? Então, a gente tenta manter uma lógica crítica, reflexiva no curso, mas eu preciso ter uma visão do que está acontecendo no mundo digital, senão conversa, piada o que eu estou oferecendo para o público. Isso aí. Então, é muito difícil ter esse equilíbrio, manter aqui. Uma batalha, batalha. Mas já agora estamos começando a turma 5. Nossa, 5 anos já? Já. Uau, bastante. Bastante. A duras penas, mas a gente chega lá. Parabéns, nossa, eu lembro, eu vi muita gente legal. Não, tem umas gentes legais. E é interessante você ver as turmas que vêm chegando. E aí? Quem vem hoje? Então, você tem 2 tipos. Ou alguém muito jovem, quase recém-formado, assim, com uns 2, 3 anos de mercado, que se percebe solto, sem informação. Que interessante. E que vê que está sendo cobrado pelo próprio mercado, pela chefia, pela empresa, de pensar um pouco mais e não tem por onde correr. Okay. Esse é um perfil. Um outro perfil é um pessoal numa faixa etária por volta de 30 anos, 30 e poucos, que perceberam que precisam ter plano B, plano C, e que, em geral, são jornalistas mudando de profissão. Entendi, né? Ok, são as vítimas, né? São as primeiras baixas. Olha, que engraçado isso. É muito interessante você ver esses 2 públicos. Adiei até agora, então... Isso, agora não dá mais.